Fala meus queridos, tudo bem? Sou o PH, bem-vindos ao meu canal se você ainda não conhecia. Se você já conhecia, já sabe, já é de casa. Você é daqueles que quando acaba um filme um pouco mais complexo, fica com aquela cara de ué, o que aconteceu? Relaxa, é normal. Mas e quando o filme é complexo mesmo, daqueles que você precisa assistir talvez até mais de uma vez para ter uma ideia do que se trata. Aí só trocando uma ideia em fórum, em grupo, para ver se o colega te dá um caminho para entender a mensagem do filme. Pois bem, aqui vai então uma lista de filmes nessa pegada. Eu devo admitir que eu sou muito bom em pegar os plots dos filmes, de tanto estudar roteiro e direção. Eu acabo pegando coisas e tenho uma facilidade para ver onde o diretor está me levando. Claro que há exceções e eu adoro quando o diretor me engana, mas é difícil, hein? Então eu vou ser honesto com vocês nessa lista. Se eu peguei ou não o plot, se eu fui enganado, eu vou falar de boa. Antes de mais nada, já vai curtindo o vídeo, se inscreva no canal e pode compartilhá-lo, sem problema algum. Para iniciarmos a lista de hoje, vamos de Donnie Darko. O filme de 2001 do diretor Richard Kelly queimou muitos neurônios. E mais, eu diria que queima neurônios até hoje. O filme conta a história de Donnie, que é interpretado pelo Jake Gyllenhaal, um garoto inteligente, porém antissocial que tem problemas mentais. No meio de uma noite, ele é acordado por uma figura de um coelho de quase 2 metros que lhe dá a mensagem que o mundo acabaria em 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. Bom, a partir daqui terão spoilers, e se você ainda não assistiu o filme, o qual eu recomendo muito que você assista, e não quer tomar spoilers, eu recomendo que siga aí o contador na tela. Bom, dado o alerta, o seu final abre muitas interpretações, desde que tudo foi uma paranoia do personagem, a partir dos efeitos dos seus remédios, um super déjà vu, e o universo dimensional paralelo colidindo ali com outro universo devido constantes e variáveis destes universos. Esse é o típico filme que quanto mais você assiste, mais coisas você pega e vai fazendo você teorizar, fazendo a história crescer ainda mais. É um dos meus filmes favoritos, talvez ele seja o meu favorito, e foi amor à primeira vista. Eu adoro um sci-fi bem construído e ganha ainda mais pontos comigo quando mexe com a temática tempo, universos compartilhados e roteiros complexos. Pois bem, muitos teorizam que o personagem principal, o Donnie, teve um super déjà vu, talvez devido à sua medicação. Ele sabia o que aconteceria se saísse da cama. Ele viu o cenário trágico e decide apenas deixar o universo seguir o seu fluxo. Outros, porém, e eu me encaixo nesse grupo, foi para um lado científico e físico da parada, inclusive quando vemos a versão Director's Cut. Com direito ao universo original e um paralelo que no filme é intitulado O Universo Primário e o Outro Tangente, uma ligação entre eles seria o buraco de minhoca e o artefato misterioso que veio do nada, o qual é apenas a turbina de um avião que caiu do céu. Ela veio do nada? Claro que não, né? Veio de um universo tangente, o qual nos é apresentado no filme. Mas o detalhe é que nenhum avião sofreu acidente ou notificou a perda de sua turbina. É complexo? É doideira? Mas é muito bom o filme, eu recomendo. E o próximo filme da nossa lista é O Homem Duplicado. A trama do filme gira em torno de um homem, que também é interpretado pelo Jake Gyllenhaal, professor de história que vive uma rotina rigorosa. Nela os eventos se repetem cotidianamente, até ele encontrar um sósia de si mesmo trabalhando na produção de um filme, e decide ir ao encontro do sujeito. O filme é uma adaptação do conto de mesmo nome do escritor José Saramago. O filme é um bom exemplo para estudar cinema, pois nele podemos aprender como contar uma história de forma complexa, utilizando elementos como cores, luzes e sombras. Também elementos de ambientes e metáforas. Lembre disso, metáforas. Bom, agora vem alguns spoilers. Se quiser assistir o filme, presta atenção aí no contador na tela. Bom, os personagens Anthony e Eden são a mesma pessoa. Um foi criado pelo outro em busca de uma fuga das suas rotinas. O Anthony, ele é ator,
ele é vívido, ele é casado e sua esposa está grávida. O Adam é discreto, inseguro e seu relacionamento não passa de sexual com a sua namorada. O Anthony criou o Adam com o objetivo de ter um subterfúgio de sua realidade. Ao decorrer do filme, somos notificados que Anthony é infiel e já tinha traído sua esposa no passado. Portanto, o mesmo cria um personagem em sua mente, ou passa a interpretar inconscientemente a outra pessoa, uma duplicação de si mesmo, onde ele estaria livre de julgamentos da sociedade. Até aí, normal, nível 1 de dificuldade do filme. Mas você pode se perguntar, e as aranhas que aparecem o filme todo? Então, essas aranhas são as metáforas que eu disse minutos atrás. Aranhas são metáforas para as mulheres na vida do personagem. São elementos que o aprisionam na grande teia ilustrada pela fotografia da cidade de Toronto. Tanto Adam quanto Anthony eles estão presos a mulheres diferentes, mas ambos presos à sua mãe, que também é representada pela aranha gigante no filme. Afinal, foi ela quem deu a luz a ele, é ela quem aconselha, é quem o pune e quem o ama. Com um dos finais mais WTF, pelo menos na minha opinião, eu não peguei esse lance da aranha não. O seu final me estranhou muito e até chegou a me assustar. Eu sabia que o filme tratava dessa dualidade dos personagens, essa tentativa de fugir de suas vidas cotidianas, mas as aranhas de verdade me enganaram legal. Eu tive que ir atrás de um fórum e lá uma pessoa falou que aquilo era um simbolismo para a traição. E semanas depois eu revi o filme com essa informação em mente e, abriu a mente. Foi então que eu peguei as referências, a fotografia do filme fez mais sentido, sutis uso dos elementos como fios, vidros do carro e até mesmo a geografia da cidade. Tudo fazia alusão a uma grande teia de aranha. E o próximo filme da nossa lista é Mother, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, Mãe. Bom, a premissa do filme, basicamente, sem entregar muito, é: o casal vive em uma casa gigante, um casarão, em um lugar bem distante. Enquanto a jovem esposa, que é interpretada pela Jennifer Lawrence, passa dias restaurando o lugar, o qual no passado já sofreu um incêndio, o marido mais velho, interpretado pelo Javier Bardem, tenta desesperadamente recuperar a inspiração para voltar a escrever os poemas, os quais lhe tornaram famoso. Os dias pacíficos se transformaram com a chegada de uma série de visitantes que se impõe à rotina do casal e esconde suas verdadeiras intenções. Bom, presta atenção aí no tempo da tela, hein? Não vai tomar spoiler. Bom, esse eu peguei a referência, eu sabia do que o filme se tratava. Eu lembro de ter assistido o filme no cinema com a minha namorada e ela não estava entendendo nada, ela fazia umas caras de e ela ficava se mexendo bastante na cadeira do cinema. Depois que o filme acabou, eu fui explicando pra ela, descompliquei um pouco, mas ela nunca mais assistiu o filme novamente. Pelo menos eu acho. Se você não entendeu o filme, relaxa, vou tentar fazer um resuminho para descomplicar para você também, tá bom? O que você precisa entender é que o filme é repleto de simbolismo e ele conta uma história que não é nada nova. Pelo contrário. O filme conta de forma resumida e com highlights, é claro, a história do chamado Livro dos Livros, a Bíblia. Algumas dessas histórias são fáceis de identificar, como o Gênesis e o Apocalipse, ou seja, o início e o fim da humanidade. Mas para você que assistiu e não entendeu, aqui vai uma clareada do filme. Primeiro o que você tem que entender é que a casa onde o casal vive ali é uma representação da Terra. Além disso, um outro objeto-chave para entender a história é o cristal da sala do Bardem. Ele seria a representação do fruto proibido. Nos créditos finais do filme, o diretor deixou de mão beijada as informações de seus personagens. Jennifer Lawrence é acreditada como mãe natureza. Por isso ela se preocupa com o lugar, repreende os humanos que tentam destruir a sua casa e no final destrói tudo para reconstruir novamente. Javier Bardem é acreditado como ele e tem um E inicial maiúsculo, ou seja, ele é Deus. O grande escritor, aquele que as pessoas idolatram e sempre benevolente com os humanos, sempre buscando adoração. Ed Harris é o Adão e ele tem uma marca na costela, parte desta que compôs a Eva. Tem seus vícios, foi desobediente e traz a humanidade para casa. A Michelle Pfeiffer é a Eva. Esta chega na casa depois de Adão e junto do marido roubam o cristal e o quebram. Os dois são expulsos do paraíso, que seria o escritório, mas não da casa, que, como eu falei, representa a terra. Visto que Deus os perdoou, mas em troca pede a eles que o adorem. Bom, se o casal é Adão e Eva, logicamente seus filhos são Caim e Abel, fáceis de notificá-los, devido ao orgulho e à violência.
violência, o que resulta no assassinato de Abel. Aquela multidão que aos poucos vai ganhando espaço na casa nada mais é do que os humanos. Estes, obcecados pela fé, entregues ao egoísmo e à vaidade, assim passam a destruir a casa, o planeta. O filho que nasce da mãe é Jesus, e ele é morto pelas mãos da humanidade, que contraditoriamente chora pela sua morte. Isso causa à mãe uma ira que, diferente de Deus, não enxerga esperança na humanidade e destrói tudo. O que pode ser, pelo menos ao meu ver, o Apocalipse. O filme mostra em camadas algumas críticas, como a presença de um Deus egoísta, de uma humanidade autodestrutiva e de uma natureza renovável. Se me é permitido dar uma nota, é a visão de uma pessoa que não tem religiosidade. Com todo o respeito, visto que a Bíblia tem umas histórias estranhas, uns atos que não fazem muito sentido, mas que as pessoas aceitam e criam como fatos. E também o destaque, o nome do filme, que é Mother e não Father. Agora, você que assistiu o filme e boiou, se tiver o interesse, é claro, assista novamente e tenha a experiência de assistir um novo filme. Um filmaço. E o próximo filme da nossa lista é Inception, ou A Origem, do Nolan. O Nolan, quando faz um filme, ele gosta de dar uma complicada na estrutura narrativa das histórias. Vide Memento, Interstellar, o mais recente Tenet, e é claro, A Origem não foi diferente. O diretor faz isso seja em plot twist ou até mesmo em uma premissa mais elaborada. Dentre todos dessa lista, eu acredito que esse seja o mais fácil de chegar ao final sem problemas. Eu acho, pelo menos. Seguinte, A Origem, que tem Leonardo DiCaprio, Elliot Page, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy e outros, eles podem entrar nos sonhos das pessoas e roubar informações, segredos e até mesmo implantar uma ideia. Saito, um empresário que tem interesses financeiros para implantar uma ideia em seu maior concorrente, resolve contratar Don Kobe e sua equipe. Para este serviço, em troca, Kobe teria a acusação de assassinato retirada de sua ficha, o que possibilitaria ele rever os filhos. Bom, agora virão os spoilers, hein? Fique esperto aí. Uma informação é que é fácil se perder em camadas de sonho. Por isso os personagens levam consigo totens, os quais lhe permite diferenciar a realidade dos sonhos. Kobe nos apresenta um totem que ele carrega o filme quase todo, totem esse que um dia pertenceu à sua falecida esposa, Mol. Mol e ele viveram em um mundo dos sonhos por anos, o que fez com que ela começasse a duvidar de sua realidade. Por isso, ela acabou tirando a sua própria vida no mundo real, devido a uma ideia que Kobe, sem intenção, implantou nela. Após a sua morte, o Kobe recebe o totem de Mol, a culpa e uma medida protetiva perante seus filhos devido à morte de sua mulher. Eis que a missão, por mais difícil que tenha sido e com muitos empecilhos, ela é concluída. Sendo assim, todas as acusações de Kobe são retiradas e ele, nas cenas finais do filme, pôde rever dos seus filhos. Só tem um problema que confundiu muitos. Lembra do totem que o Kobe carregava, que era da sua esposa Mol? Então, ele funciona assim. Ele gira. Se ele estiver dentro de um sonho, o mesmo continuará rodando, sem cair. Já se for fora dos sonhos, ele vai cair, ele vai parar de rodar. Eis que ao final do filme, o Kobe está indo em direção aos filhos, ele roda o peão, o objeto faz um movimento e dá uma bambeada. E antes de sabermos se ele pararia de girar ou não, o diretor encerra o filme. Por muito tempo o pessoal pensou que o diretor deixou um final aberto, mas isso não é verdade. Eu confesso que um detalhe revelado há um tempo atrás eu não peguei, mas sempre pensei que sim, que ele tinha conseguido ver os seus filhos. Isso porque no final vemos os rostos das crianças, coisa que não conseguimos ver durante o filme. Mas para completar e tirar de vez essa dúvida na cabeça daqueles que assistiram, que ficaram com cara de xerapum, nos foi revelado que o totem verdadeiro de Kobe é sua aliança. Sim, de forma muito inteligente e sem nenhum comentário sobre isso, o diretor deixou essa informação ali o tempo todo. Há vários takes da mão do Kobe o filme todo. Além disso, o filme nos fala direto que o totem é da Mol, mas nunca falaram que é do Kobe. Como havia entendido, no final Kobe está sem aliança e vê o rosto dos seus filhos. Logo, não está sonhando e consegue ficar com os seus filhos. Ou seja, toda a cena que o Kobe está com a aliança, ele está sonhando. Para quem gosta de falar que o Nolan adora explicar demais seus filmes, e aí, o que vocês têm a dizer sobre isso? O próximo e último filme da nossa lista, talvez seja o mais complicado desta lista,
é Mulholland Drive, do David Lynch. Eu não vou revelar ainda o nome do filme em português porque seria um spoiler, mas aguenta até o final. Um filme, uma série do Lynch é sinônimo de ótima direção. Uma história empolgante, complexa e muita, mas muita loucura, meus amigos. E Mulholland Drive, é claro, não seria diferente. Para muitos é um filme difícil de entender de primeira, isso porque ele tem uma trama mais densa, digamos assim, além de apresentar uma complexidade na sua estrutura de roteiro, o que pode ter feito uma galera desistir dele. Eu costumo dizer que filmes mais elaborados, que forçam o espectador a pensar um pouco mais e faz com que a gente precise, às vezes, assisti-lo novamente para pegar todos os detalhes, montar o quebra-cabeça, não é o tipo de filme para todo mundo. Todos os filmes dessa lista se encaixam nos argumentos que eu dei, mais ainda Mulholland Drive, porque ele tem um roteiro que não tem uma linha temporal definida. Basicamente, bem basicamente mesmo, o filme conta a história de Beth, uma mulher tímida e generosa que chega do Canadá a Los Angeles para realizar o seu sonho, que é se tornar atriz. Ela trouxe para Beth também Rita, que acaba de perder a memória em um acidente de carro. Rita leva com ela uma bolsa com muito dinheiro e uma chave azul. A Beth tenta ajudar Rita a recuperar suas memórias e nisso o filme nos apresenta várias situações bizarras. Na história também temos Adam, um diretor de cinema que procura uma atriz específica para o seu filme. Pelo menos tudo isso é o que o Lynch quer que você acredite. Bom galera, aqui vão os spoilers, então fique esperto, hein? Mais pra frente, de forma não conexa, nos é apresentado que Beth não é Beth, mas sim Diane. Ela é uma pessoa atormentada por ter uma carreira frustrada como atriz, indignada por ser trocada por sua amada. Amada essa que é a Camila, o qual o filme nos engana que é Rita. Eu não sei se ficou muita informação, se for muito rápido, então recapitulando. O que nos é apresentado são delírios e sonhos de uma pessoa que carrega culpa, inveja e raiva. Então Beth, na verdade, é Diana, que foi trocada e humilhada por Camila, que nos é apresentada como Rita. Adam, o diretor, é a nova opção da Camila. Por esse motivo, Diana contrata um assassino para matar Camila. Ela pagará esse trabalho com o dinheiro que herdou de uma tia. Ou seja, o dinheiro que o filme nos apresentou no começo com a Rita é de Diane. Há duas metáforas no filme usadas em objetos. A chave azul, que são as etapas para chegar à verdade, e uma caixa também azul, que seria a consciência de Diane. Uma vez que a chave, a verdade, abrisse a caixa, a consciência de Diane, a mesma cairia à tona. Então, em ordem temporal, o filme aconteceria assim. Na festa de Hollywood do diretor Adam, a Diane é convidada pela Camila, que é naquela altura sua ex-amante. Devido a acontecimentos como pressão, humilhação psicológica, como por exemplo saber que a sua ex-amante se casará com o diretor do filme, além de perder o papel deste filme, Diane, após essa festa, decide pegar o dinheiro da herança e contratar um assassino para matar a Camila. O trato é feito em uma cafeteria onde tem uma garçonete dócil e gentil chamada Beth, a qual Diane interpretará em seus sonhos. Ao entregar o dinheiro para o assassino, mesmo diz que a Diane receberia uma chave azul em um local visível, para ser notificada de que seu trabalho havia sido feito. Ela ainda pergunta para o assassino o que essa chave abre, ele apenas ri. Por isso a metáfora dos objetos que eu expliquei. E aí, conseguiu entender finalmente Mulholland Drive? O Lynch é um nível mais complicado mesmo, aí é totalmente compreensível. Sobre o final do filme, em português, ele se chama Cidade dos Sonhos. Eu sei que tem um duplo sentido, referência a LA, que é a cidade das oportunidades e tal, mas é um baita do spoiler. Cidade dos Sonhos? O Mulholland Drive não deveria ter tido uma tradução no nome, pelo menos na minha opinião. Mas aí, além deste filme, eu consegui te clarear as ideias em outros filmes dessa lista? Caso você já tenha entendido todos esses filmes e ainda assim gostou do vídeo, do tema, eu peço por favor que você curta, se inscreva no canal. Ative as notificações, pois assim você vai ficar em dia e vai que sai uma lista 2. Bom, eu estou receptiva a ideias de roteiros e de temas. Faço vídeos de temas que eu gosto para agradar vocês também. Então nada mais justo do que ouvir vocês, tá bom? Bom galera, por hoje é só, eu fico aqui, mas eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, falou e fui!